que são alcançadas pelo sistema de justiça criminal, elas advêm de contextos de grande pobreza, de extrema vulnerabilidade, e que esse tipo de violência da qual elas foram vitimadas, pouco é, por exemplo, noticiado e publicizado nos jornais de meio-dia na televisão. E isso me parece ser um ponto crucial para a nossa reflexão. O segundo elemento que eu queria compartilhar com vocês, e que a experiência de contato com esses meninos e com essas meninas me ensinou, é algo que eu perguntei em ao menos 3 grandes trabalhos, mas principalmente na reprodução, chamou de violência simbólica. E isso eu acho importante de citar e de trazer aqui para vocês nessa noite. Se a gente fizer uma rápida busca no Google e agora sobre violência simbólica, vão aparecer milhares de conceitos sobre violência simbólica. E eu entendo que todos eles são igualmente válidos, são importantes, porque eles foram criados, eles foram fomentados em um determinado contexto e serviram para algum tipo de práticas. Mas especificamente na perspectiva do Pierre Bourdieu, a violência simbólica ela diz respeito a um processo por meio do qual as instituições ocultam os elementos sociais que estão implicados na dissimetria ou na distribuição do poder numa determinada comunidade, num determinado contexto ou num determinado local. Todo o processo que visa a naturalização de fenômenos que são historicamente e socialmente construídos, o Pierre Bourdieu chama, principalmente num livro chamado A Reprodução, de violência simbólica. E isso eu acho muito interessante. Isso vai ganhando corpo na obra do Pierre Bourdieu de tal maneira que, quando chega, por exemplo, na dominação masculina, ele fala que nos estudos sobre gênero, a dimensão da violência simbólica ela é fundamental, sem a qual a gente não consegue compreender. Por quê? A distinção, por exemplo, do lugar social de homens e de mulheres é naturalizado de tal maneira que a gente não se pergunta mais sobre as condições históricas, políticas e econômicas que produziram essas diferenças de lugares. Simplesmente se cria uma justificativa dizendo, é assim. Por quê? Porque sempre foi. Ou é natureza, ou é Deus, ou é religião, ou é simplesmente a anatomia do corpo. Ou seja, fenômenos que são historicamente, politicamente construídos, eles passam a ser tratados como se fossem de ordem de natureza. E para que eles sejam tratados como se fossem de ordem de natureza, as instituições elas precisam empreender um esforço muito significativo na perspectiva do Pierre Bourdieu, de ocultar exatamente as condições materiais, as condições históricas, as condições sociais que produziram aqueles fenômenos. Vocês estão conseguindo compreender isso que eu estou dizendo? Então, por exemplo, quando o professor, na escola, ele começa a tratar um determinado garoto ou uma determinada garota de uma maneira muito diferente da forma como ele trata os outros garotos e as outras garotas daquela escola, e quando se pergunta para ele por que ele a trata ou trata de maneira tão significativamente diferente, ele diz assim, eu não sei. Nunca tinha parado para pensar nisso. E realmente ele não sabe. Porque a coisa foi naturalizada. A coisa foi se dando de tal maneira que pensar no processo social, pensar no processo econômico, pensar no processo político implicado naquela diferença de tratamento, não faz parte do repertório daquele professor ou daquela professora. Então, nesse sentido, as instituições elas cometem um tipo de violência que visa naturalizar fenômenos que são socialmente complexos, como, por exemplo, os lugares de gênero, como, por exemplo, a forma como nós nos relacionamos com a orientação sexual A, B ou C, ou, por exemplo, o fenômeno da criminalidade. Nos cabe aqui nos dizer, e fazemos até mesmo uma meia-culpa, né, assim, enquanto psicólogos, que ao longo da história da psicologia, nós tivemos pessoas que produziram explicações, teorias, teses, e que foram até aprovadas em alguns contextos, completamente naturalizantes sobre a criminalidade. Como se, por exemplo, um determinado traço físico fosse determinante para que uma conduta delitiva acontecesse ou deixasse de acontecer na vida de um determinado sujeito. Ou seja, uma completa naturalização de um processo social muito complexo, que é o processo da criminalização. Para que isso aconteça, para que isso seja tratado de forma tão natural, para que desça tão fácil goela abaixo das pessoas, e não se pergunte por que as coisas são da forma que são,
Pierre Bourdieu fala que as instituições elas apreendem um tipo de violência específica, que é a violência simbólica. Então, há uma reprodução de discursos, há uma reprodução de práticas que visam, de alguma forma, naturalizar fenômenos que são socialmente complexos. O encontro com adolescentes, com meninos e com meninas, autores de atos infracionais ou ameaçados de morte, me ensinou que existe muito de violência simbólica que nós ainda precisamos discutir. Como, por exemplo, a ideia que nós temos de que gênero, orientação sexual e sexo biológico, anatômico, por exemplo, é tudo a mesma coisa. E, necessariamente, já está em uma ordem natural, programado para funcionar de uma maneira muito específica. Ou seja, nasceu-se com um determinado genitário, vai ser construída uma identidade de gênero específica e, consequentemente, vai se relacionar afetivamente e sexualmente com aqueles ou aquelas que são de uma genitália e de uma identidade de gênero diferente daquele ou daquela que elas pertencem. Isso, por exemplo, é um fenômeno social complexo, é uma construção subjetiva que dá um trabalho danado na vida de cada um de nós e que não se pergunta como que acontece. Num processo de violência simbólica, isso é naturalizado, colocado como sempre foi assim, como vai ser, e aquele ou aquela que foge disso, que não cumpre com todo esse protocolo, aquele que não cumpre com todos esses desdobramentos naturais ou naturalizados, é de alguma forma penalizado, ou de alguma forma ele é punido. Ok? Então, acho que trazer essa dimensão da violência simbólica para essa nossa reflexão nessa noite é importante. E, por fim, um terceiro elemento que tem me chamado muito a atenção e que eu acho que, de alguma forma, a fala da Júlia me instiga ainda mais a compartilhar com vocês, é algo que, em diferentes perspectivas, em diferentes autores, a gente pode encontrar como uma dupla vertente do processo de criminalização. E isso, de alguma forma, incide de um jeito muito específico sobre a população LGBT, e eu queria, de alguma forma, ainda abrir a possibilidade de conversássemos sobre isso nessa noite. O processo de criminalização ele precisa de, pelo menos, dois grandes atores, né? Você precisa do outro jurídico, de um outro social, que aponta determinada prática como crime, e aí é muito em função disso que a gente vai ter uma variação ao longo da história, de cultura para cultura, de contexto para contexto, do que é considerado uma prática criminosa ou não, né? Assim, porque existe todo um ordenamento que aponta um determinado comportamento como um comportamento criminoso, como um comportamento delitivo. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma outra vertente do processo de criminalização, e essa especificamente os estudos de gênero apontou para mim como muito relevante, como muito significativo, que parte de um sujeito que até mesmo para sobreviver e se estruturar, ele consente, ele se sujeita, ele de alguma forma, ele se submete a essa nomeação ou a esse processo de apontamento que o outro faz acerca da sua conduta. Tentando exemplificar isso, me chamou muita atenção uma vez um encontro com um videoclipe, em que um adolescente de mais ou menos 17 anos de idade cantava por cerca de 3 ou 4 minutos, repetidas vezes, a seguinte frase: eu sou criminoso, eu sou criminoso, eu sou criminoso, Ao dizer repetidas vezes que é criminoso, 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 mais do que a identificação com uma nomeação que vem do outro, está ali implicado para aquele menino ou para aquela menina, uma forma de se estruturar, de se organizar, de se localizar no mundo, porque outras referências ou outras maneiras de se organizar, de se localizar no mundo, ou não lhe foram ofertadas, ou não foram para eles tão interessantes assim. E aí existe um outro que vem e aponta e diz, né? Você é, e existe alguém aqui desse lado que diz e consente. Sim, eu sou. Então, essa dupla vertente, ou esse duplo movimento, ou essas duas camadas do processo de criminalização é uma coisa que me interessa bastante. Por quê? Porque se assemelha muito ao processo de construção de uma identidade de gênero.
Que é um pouco disso que a gente pode entender, por exemplo, quando na sua certidão de nascimento diz que você é do sexo masculino. E aí você se chama Hugo. E aí já se espera uma série de comportamentos, já se espera uma série de atitudes, já se espera uma série de ações desse corpo que nasceu, que foi nomeado de Hugo e que recebeu na sua certidão de nascimento um determinado marcador de sexo gênero que é o masculino. O Hugo, até mesmo para se organizar psicicamente, para sobreviver, para se adequar ou para, de alguma maneira, simplesmente ser aceito naquele contexto em que ele veio a existir, essa bolinha que nós chamamos de planeta Terra, internaliza e começa, de alguma forma, a se deixar prender por essa nomeação que veio do outro social. Você é homem, você se chama Hugo, e aí a gente pode dar uma série de sequências acerca disso. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem alguma coisa que aproxima, ainda que seja no âmbito das ideias, mas se materializa nos corpos, tanto o processo de construção de identidade de gênero quanto o processo de criminalização. No sentido que tem um outro que nomeia, que aponta, e tem um sujeito que, por razões sem iguais, que são aquelas exatamente que a gente precisa abrir a possibilidade de fala para escutar quais sejam, se submete, se adequa a essas nomeações e esses apontamentos que tem do campo do outro. Então, nesse sentido, eu acho que a experiência com adolescentes, meninos e meninas, de uma identidade de gênero, que questiona a heteronormatividade, de uma orientação sexual que não está focada na orientação sexual heterossexual, nos ensina algumas experiências muito significativas, principalmente sobre o processo de criminalização. Porque uma das coisas que o Estado, vamos fazer um recorte brasileiro, fez ao longo de sua história, por exemplo, ao não saber lidar ou não querer lidar com a população LGBT, foi criminalizado. Se nós pegarmos, por exemplo, a quantidade de ocorrências da década de 70, em que homens homossexuais, mulheres homossexuais, travestis e pessoas trans eram levados para as delegacias, eram apreendidos e às vezes cumpriam uma determinada pena por uma contravenção chamada vadiagem, era muito significativo. É muito grande, é muito expressivo esse número. Ou seja, a sistematização de todo um processo criminalizatório e que materializava ali a prática de violências institucionais sem iguais. Isso hoje ainda acontece? Sim. Com outra forma, uma outra roupagem, utilizando-se e servindo-se de outros dispositivos legais, mas ainda assim acontece. Por exemplo, a curiosidade que eu tenho. Será que se nós tivéssemos algum critério um tanto quanto mais objetivo para delimitar o que vem a ser um traficante de um usuário, nós teríamos tantos meninos e tantas meninas cumprindo a medida de internação no sistema socioeducativo pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico como nós temos? Eu tenho uma hipótese. Não. Porque se nós pegarmos, por exemplo, a lei sobre drogas no Brasil hoje, ao não estabelecer esses critérios de maneira objetiva, ela sinaliza uma possibilidade de criminalização do jovem pobre que é terrivelmente assustadora para nós que trabalhamos com qualquer tipo de política social ou que nos importamos com a questão dos direitos humanos nesse país. O que a lei estabelece? Ao tentar sinalizar o que diferencia um traficante de um usuário, ou quem que pode ser enquadrado como um usuário e quem pode ser enquadrado como um traficante. A condição social desse. O fato dele ter ou não como provar uma geração de renda que, em hipótese, dependeria ou não da venda daquela substância para justificar o comércio e não o consumo. Entende quanto isso é grave? Significa que um menino ou uma menina, se ele não tem, então, um contexto familiar que possibilite a ele ou a ela algum tipo de sustento e de geração de renda estável, ele pode ser apontado como um traficante, ainda que a quantidade de substância que ele ou que ela tenha sido encontrado utilizando ou em porte seja muito pequena, e não 39 quilos de alguns helicópteros como aviões e coisas do tipo assim. Enfim, gente, eu quero ouvir vocês e conversar um pouco. Muito obrigada pela paciência. A gente
gente. Imagino que todos, assim como eu, estão fervilhando aí de questões acerca desse tema, assim. Talvez até para colocar um pouco mais de lenha na fogueira, a partir do que a Júlia que o trouxeram, fiquei pensando um pouco em algumas experiências que foram compartilhadas comigo por alguns colegas que passaram pelo socioeducativo, assim. E aí eu fiquei me recordando do caso de uma jovem trans, que aí, de uma adolescente, que ela vai, a partir da definição de um juiz, que talvez tivesse um pouco mais de sensibilidade com a causa, ela vai para o São Jerônimo. E eu acho que você conhece essa história, né? E o embaraço que essa adolescente causa nesse espaço, assim, quando ela chega, o embaraço que traz, principalmente, talvez, para os agentes, né, para a condução, como é que seria a existência dela ali naquele espaço, para algumas jovens também que estavam ali naquele cenário, que trazem um pouco de desconforto, assim, com ela estar, né, nos mesmos espaços que elas mesmas, os agentes trazem discursos que as meninas poderiam engravidar, porque ela estaria ali, de como é que seria feita a revista dela, e aí pensar até nas relações, pensando que o socioeducativo ainda é um gargalo, essa questão, né, dos preservativos, e aí acaba acontecendo um número grande, né, de STs. Enfim, fiquei pensando um pouco isso, não no lugar de delator desses agentes, né, a gente não está aqui para dizer até porque essas pessoas, elas estão ali reproduzindo algo que é da moral, que é do que está posto para a nossa sociedade, mas o quanto que isso é violador. E aí pensar que a resolução última, né, que talvez tenta regular esses espaços, ela acontece só em 2018, no ano anterior, e que pouco do que foi decidido nessa resolução tem sido colocado em prática, né? Assim, muito pouco, assim, talvez quase nada. Enfim. Vamos lá, contar com as perguntas e colaboração de vocês. Então, meu nome é Luiz Balbi, a minha profissão é psicólogo, aí tem 10 anos que eu trabalho no sistema prisional. Enquanto durou a palestra, né, eu andei pensando em algumas coisas. Por exemplo, no socioeducativo não existe LGBTs. Então, qualquer problemática com relação a LGBTs no socioeducativo só acontece se chegar uma trans. Os demais que chegam lá ficam no campo da invisibilidade. Então, esse discurso não existe no socioeducativo. Uma outra questão também que eu até comentei hoje com uma colega minha de trabalho é o seguinte: eu lembro uma vez que quando estava acontecendo a materialização de legislação para a comunidade LGBTs, houve alguns anos depois algumas questões que os movimentos levantaram que era relativo com a estrutura. Porque não adiantava nada fazer as leis se não tinha como a população recorrer para fazer valer aquela norma. No sistema prisional acontece a mesma coisa. Não tem estrutura no sistema prisional. Não existe local para poder colocar esses membros da comunidade LGBT. O ideal seria que fizesse uma reunião orçamentária, os deputados do Congresso Nacional, em vez de preocupar com a expansão de cadeias, eles pensassem em estruturar primeiro as cadeias que já existem. No interior do Estado, os LGBTs, eles estão ficando, em muitas dessas instituições, numa cela de seguro. A cela de seguro é um perigo. Se houver uma rebelião dentro de uma unidade prisional, as primeiras pessoas que morrem são as pessoas que estão nessa cela de seguro. Eu trabalhei 2 anos lá em Bicas, só com a população LGBT, quando essa ala estava em Bicas 2. Então, eu passei por muitas dificuldades no atendimento a essa população prisional.
eu me lembro que eu fiz uma proposta uma vez ao diretor de segurança para que a admissão de homens que decidiram se assumir lá, ou admissão de homens, entre homens que estavam na ala masculina, na área de LGBTs, fosse realizada através de uma votação. Eu entendi à época, e ainda tem remanescente desse entendimento em mim, de que através de uma votação se consegue trabalhar a autonomia, criar uma comunidade dentro do sistema prisional e, ao mesmo tempo, dar segurança para os membros da comunidade LGBT na iminência de alguém que chegou lá da ala masculina por um pedido, possa cometer uma violência contra eles. Mas há pessoas que acham que isso não é viável. Estabelecer uma comunidade dentro do sistema prisional. Eu queria, assim, uma manifestação de opinião com relação a isso. E outra questão também, que eu não vejo assim, as ONGs de LGBTs lutando pela cidadania dos membros da comunidade LGBT que estão nesse percurso de crime. Então, eu já vi visitas isoladas, apenas na ala, né? Mas, assim, no campo político mesmo, onde deveria, assim, ter uma reivindicação para uma discussão de investimento, de estruturação, onde essas cidades do interior deveriam estar tendo algum avanço, assim, mais compatível com a legislação atual. Então, eu acho que é um movimento LGBT, assim, nacional, falta um protagonismo, assim, inovar na ampliação dessa discussão. Boa noite a todas, pessoas presentes, à mesa. Júlia, muito obrigada por ter feito o nosso convite, Hugo também, Gil, nosso representante da comissão hoje, né? Nesse mês aí de Psicologias em Foco, discutindo a diversidade como tema transversal. Para a gente, da comissão, esse tema da segurança pública, eles nos mobiliza, né? E pensar essa discussão, esse atravessamento aí da juventude, mais ainda, né? Eu fiquei muito instigada com a fala da Júlia e pensando, e queria, né, que vocês dois pudessem falar um pouquinho mais desses impactos da cis-heteronormatividade sobre esses corpos, né, LGBTs, mas em especial com os corpos de travestis, mulheres e homens trans, né, em privação de liberdade. Ouvi Júlia falando desse primeiro caso que ela acompanhou, e antes desse primeiro caso oficial, né, assim, de uma adolescente, sendo uma adolescente menina trans, sendo acolhida no centro feminino, eu atendi um caso também do Estado que não chegou a ser encaminhado para o centro feminino, isso acho que 2009, 2010, e na época eu trabalhava no Centro de Referência LGBT e fazia o acompanhamento dessa adolescente, já pensando esses limites, né, da lógica binária, da heteronormatividade, e aí já conseguimos, na época, negociar com a equipe, com os agentes e com a equipe que a acompanhava algumas concessões, mesmo essa adolescente ainda permanecendo no centro masculino, que era lá no Regina, esqueci o nome, Sedão, enfim. Na época, a gente não conseguiu fazer essa inserção dela no centro feminino, mas já foi também um começo dessa discussão, né, do primeiro caso, de fato, que chega para o sistema de segurança, né, para o sistema socioeducativo, de uma adolescente trazendo as questões da identidade de gênero. E a gente fez várias discussões de casos na época, e uma das
falhas que eu acho que a gente, na época, né, que a política pública de segurança não deu conta, eu acho que isso ainda também permanece um tanto como desafio, é o efeito posterior, né, da saída. A gente até conseguiu construir com ela, na época, a questão da responsabilização, e acho que até lá mesmo, e o respeito, quando o Hugo traz essa questão da violência estatal, quando o Estado consegue não violar esses direitos e respeitar a identidade de gênero dessas adolescentes, a possibilidade de fazer esse reconhecimento aí da responsabilização é muito maior, né? A gente conseguiu aproximar disso com ela, mas as propostas que se tinham à época, né, posterior para a saída, ficaram um pouco frouxas e ela se perde um pouco aí nesse processo no final, sabe? Assim. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso também, assim, tanto da questão da cis-heteronormatividade e desses impasses, né? Porque pensar também esses desafios para a política pública, né, e para a política pública de segurança. Desculpa, eu não me apresentei, né? Eu sou da Alcira, sou conselheira aqui no CRP e estou na coordenação da Comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual. Então, eu vou começar por essa questão da cis-heteronormatividade, da UCLP, que me chama muito a atenção, sabe? Não, na minha experiência, nos efeitos sobre os corpos que rompem com a cis-heteronormatividade, mas sobre os corpos que tentam, ainda que de uma maneira muito abrupta, e às vezes até mesmo cruel, fazer operar a cis-heteronormatividade na sua vertente mais mortífera. Assim, eu acho que é um elemento de reflexão para a segurança pública e que, no meu entender, ainda pouco se fala sobre ele. O Gil fala aqui do parecer homem, né? O livro que trata dessa questão dos semblantes de masculinidade. É muito curioso o quanto que, num sistema de distribuição de renda tão desigual como que nós estamos, para muitos meninos, muitos adolescentes, o tornar-se homem, ou fazer-se homem, ou parecer homem, se dá numa insígnia de muita agressividade e de violência, uma vez que eles estão desprovidos das condições financeiras, econômicas que outros adolescentes têm para se mostrar ou para se apresentar enquanto macho em um determinado contexto social. Isso para mim é uma questão assim que exatamente, como se existissem subsistemas ou subclassificações de masculinidade que, de alguma maneira, para que alguns meninos sejam reconhecidos pelo outro como meninos, como machos, como viris, se lança mão de recursos, às vezes, muito violentos e muito truculentos, né? Assim, uma vez que estão desprovidos de recursos econômicos e de recursos simbólicos que outros meninos de outras camadas da sociedade têm acesso, podem acessar. Isso é uma coisa muito interessante, porque Weber chamava isso de certo capitalismo de privilégio, né? Assim, Louis Vacan, ele vem tratando isso de uma forma muito decisiva nas prisões da miséria e depois nas duas faces do gueto, mas no sentido de que existe uma construção de masculinidade que passa, às vezes, pela violência, passa pela agressividade e, em alguns contextos, passa pela atuação no crime, passa por uma atuação de um contexto infracional, de uma prática infracional. Né? Assim. E aí eu vejo muitos desses meninos não questionando a cis-heteronormatividade, mas vivenciando de um jeito muito mortífero a sua materialização numa dimensão muito triste. Eu acho que eu não tenho outro adjetivo para poder dizer aqui nessa noite que não esse, que é tentando, de alguma forma, dar corpo a um ideal que nós sabemos que é construído exatamente para não funcionar, né? Assim, de alguma maneira. Agora, ao menos no contexto de medidas socioeducativas, na realidade do programa de proteção,
muitas das vezes os técnicos eles são acionados para fazer o atendimento em caráter emergencial daquele menino ou daquela menina que foi desligado da medida socioeducativa e não pode retornar para o contexto de onde veio, por ali, naquele contexto, sofrer uma ameaça de morte, ter uma ameaça de morte. Né? Assim. E aí é interessante porque, pelo menos 2 casos assim, me vêm com muita nitidez na minha memória, de meninas que eram consideradas meninas dentro do socioeducativo, mas que visivelmente tinham uma identificação não com a menina, não com a identidade de gênero feminino, começam a falar no decorrer das suas entrevistas e no decorrer da sua avaliação para ser incluída no programa de proteção, de uma certa tática, de uma certa estratégia que desenvolveram exatamente para que os eixos da medida todos foram cumpridos. Que eu acho que é um pouco isso que a Júlia está falando, assim, também, que de alguma maneira o sistema coloca determinadas condições para os sujeitos que para que eles façam, para que de alguma forma eles sejam considerados como aptos, né, para que eles fiquem livres, eles se adequam. Né, assim, eles meio que se submetem àquilo e reproduzem uma fala que não é uma fala necessariamente autêntica, para que a instituição entenda que o protocolo foi cumprido e aí a liberação aconteça. E aí é o que geralmente se diz, né, assim, cumpriu os eixos, né, assim, está pronto para ser liberado. E especificamente sobre esses 2 casos é muito interessante, porque essas meninas que eram tratadas como meninas no socioeducativo, depois elas começam a falar de uma identidade de gênero não binária, de algo tanto quanto fluido entre o masculino e o feminino, começam a nos relatar algumas das estratégias que adotaram enquanto estavam em privação de liberdade, visando especificamente o desligamento da medida, sabe? E não isso que talvez a gente poderia chamar de uma retificação ou de uma responsabilização ou de um cumprimento autêntico. Assim. Então, eu entendo que os sujeitos, diante desse contexto de violência institucional, criam maneiras, né, assim, criam formas de se adequarem e até mesmo de passarem por essas normas que às vezes são apresentadas de um jeito tão duro, ainda que não faladas. Né, assim, de alguma maneira. Sobre a questão do sistema prisional, Luiz, tive uma breve passagem pelo sistema prisional. Eu trabalhei 15 dias especificamente no sistema prisional. Assim. 15 dias. E aí solicitei o desligamento. Né? Assim. Mas eu não conseguiria te responder, sendo muito honesto, porque na minha forma de pensar, e você marca, né, o termo opinião, a minha opinião, a cadeia ela não é um local adequado para tratar nenhum tipo de ato ou de conduta criminal ou delitiva, sabe? Assim, eu aposto muito e aposto de verdade nas alternativas penais. Eu entendo que se a nossa sociedade ela ainda caminha no sentido de apontar alguns comportamentos como criminosos, né, assim, ou não, esses que de alguma forma infracionam as normas colocadas pela sociedade, eles poderiam ser alvos de medidas, eles poderiam ser alvos de intervenções muito menos danosas e restritivas de direitos do que a prisão. Eu acredito que Júlia, não sei se acredita que compartilha um pouco dessa opinião, assim. E seria interessante, por exemplo, escutar os trabalhadores da Central de Alternativas Penais do Estado de Minas, que tem uma experiência muito interessante com homens e com mulheres trans que não chegam aí para o sistema prisional, mas cumprem algum tipo de alternativa penal, de alguma maneira que faça sentido para ele ou para ela aquilo que está acontecendo com a história de vida com a qual ele traz, sabe? Assim. Mas nesses meus 15 dias dentro do sistema prisional, assim, eu me solidarizo com o que você está dizendo, em termos de infraestrutura, em termos de uma rigidez, de toda uma dureza no que diz respeito ao contexto institucional, e que essas reflexões ou essas questões que se referem a um atendimento qualificado das pessoas que têm uma identidade de gênero, uma orientação sexual que não está condizente com a cis-heteronormatividade, fica de fato prejudicado. Né? Assim, existe um cenário estrutural que possibilita, muitas das vezes, uma aproximação e a construção de um vínculo que de fato produz algum tipo de mudança
para aquele sujeito, né, ou para aquela pessoa estar ali cumprindo a sua pena. Né? Bom, então, Luiz, seu nome, né? É Luiz? Luiz. Então, Luiz. Então, você tocou num ponto que é um ponto muito difícil, eu acho, sabe? Quando você fala dessa questão das aulas, né? Assim, como pensar numa forma de... Enfim, hoje a gente tem uma situação complexa mesmo, uma predominância, né? Assim, do que a gente pode chamar de certos homens que estão ali tentando usurpar o lugar das meninas. Mas eu confesso que é uma questão muito complexa de tentar dar uma opinião, certo? Dar uma resposta, assim. Hoje, por exemplo, eu estava lá e é impressionante como que cada vez que eu saio de lá, eu saio mais confusa e mais incerta sobre qual seria o melhor caminho, o melhor jeito, né, assim, de resolver essa situação. E eu sempre acabo pensando que a prisão não tem solução mesmo, sabe? Assim, eu acho que assim, tentar pensar em formas de melhorar a prisão é impossível. Eu acho que a gente não melhora a prisão, sabe? Assim, eu acho que a prisão ela é feita para apagar certas experiências de forma sistemática, assim. E mais do que isso, acho que a prisão ela tem modos muito específicos de funcionar, sabe? Assim, eu acho que tem determinadas normas ali que as pessoas se ajeitam, em certo sentido, assim. E, bom, eu acompanho a aula desde 2016, né? Então, para mim, é muito evidente, assim, a mudança de lá para cá. E eu acho que é uma mudança que ela diz respeito à superlotação do sistema prisional. É uma mudança que diz respeito, assim, a cada vez mais a gente está aprendendo mais pessoas. Eu acho que tem tudo a ver. Então, assim, quando eu conheci a aula tinha uma média de 60 pessoas. Muitas travestis, né? Assim, hoje a aula está com 200, 250 pessoas. Né? Então, eu acho que uma certa situação de equilíbrio que antes existia, não existe mais. E eu acho que isso é uma questão que a gente precisa pensar. E quando você fala dessa aposta, né, assim, de uma... Eu até anotei aqui que foi uma boa aposta, eu acho, assim, de tentar pensar uma certa comunidade, né, assim, dentro do estabelecimento prisional e tudo mais. Isso é a experiência do Rio Grande do Sul, né? Assim, no Rio Grande do Sul as aulas são organizadas dessa forma. Né? Eu não sei se vocês conhecem como que é organizado aqui, mas desde 2013 a gente tem uma resolução, que é uma resolução que ela prevê que quem quiser, né, assim, ir para essa aula, que é para homens gays, travestis e maridos de travestis, tem que assinar um termo de homossexualidade. Certo? Assim, apesar da resolução ser de 2013, esses espaços assim, segregados para pessoas, né, assim, que têm uma experiência diversa, existem desde sempre. Certo? Assim, a aula não é uma invenção nossa, sabe? Assim, acho que desde sempre os diretores e as pessoas que trabalham com o sistema prisional têm que se haver com corpos ou experiências que despertam, né, que são alvos de retaliação lá dentro. E isso tem a ver com a dinâmica da prisão, eu acho. Assim. E quando esse discurso também assim, da violência, sabe? Assim, ou seja, a gente cria aula para evitar, né, assim, que essas experiências sejam violentadas, sejam estupradas e tudo mais, eu acho que ele tem um certo sentido, assim, claro que essas violências ocorrem, né, assim, ocorrem sobretudo quando a gente pensa nos agentes penitenciários, mas não são todos, e aí só um grande parênteses, né, assim, quando você fala da resolução do socioeducativo, alguns agentes são ruins, mas não são todos, eu acho que a gente está falando de um trabalho precarizado, a gente está falando de um sistema prisional que os trabalhadores vivem em situações assim, de estresse altíssimo, sabe? Eu não estou querendo assim, justificar, não, mas eu acho que a situação é complexa mesmo. E perdi o que eu estava falando agora. Eu ia concluir. Mas, enfim. Eu vi isso da violência. Porque eu tenho um pouco a impressão de que a gente repete muito esse discurso, né? Bom, a aula existe porque a gente tem que impedir a violência, impedir que as meninas sejam violentadas e tudo mais. E é como se a gente tirasse o nosso corpo fora, sabe? Assim, então, bom, a gente cria a ala, a gente evita que elas sejam violentadas e acabou por aí. Assim, eu acho que existe uma série assim, de políticas possíveis, assim, de intervenções possíveis, sabe? E eu não sei, assim, hoje, por exemplo, eu saí um pouco otimista de lá. Eu sei que talvez eu mude de ideia. Assim. Você foi lá hoje? Eu fui lá hoje. Lá na estação? Então, só você ter uma ideia. Lá tem uma psicóloga, há 3 tipos de público, masculino, LGBT e mulher. Então, eu acho que é eu isso. Eu não sei como aquela psicóloga está viva. Mas eu acho que é isso, assim. Tem
pouquíssimos profissionais, sabe? Assim, os profissionais que trabalham lá trabalham com a corda no pescoço mesmo. Assim. Eu acho que isso é um trabalho precarizado. E eu acho que a gente tem que pensar nesse contexto. Mas uma área LGBT não pode ficar no local assim, entendeu? Se fez a ala, tem que ter acompanhamento. E aí é uma questão política. Só que você não vê nenhum tipo de controle social, você não vê a sociedade, você não vê homem, você não, por todo lado que você olha, você não vê ninguém preocupado. E assim já está quase 10 anos essa aula do Gigi. Mas eu concordo. Eu acho que a situação de abandono é total. É total. Eu acho que assim, isso significa que quando a gente está falando de travesti presa, não existe disputa social de nada, sabe? Eu acho que é assim, a margem da margem da margem. Assim. Eu acho que isso é uma certa tarefa. Eu acho que para todos nós também. Assim. Isso se relaciona com, eu acho que a gente não precisa de ir lá para resolver essa situação, sabe? Eu acho que assim, políticas desencarceradoras, elas são acessíveis para todos nós, em certo sentido. Então, por exemplo, a gente conseguir liberar, soltar uma travesti que está presa é algo super importante, sabe? Assim, é algo que a gente consegue mudar um pouco essa engrenagem. E é algo que a gente aposta numa solução que não é melhorar a prisão. Porque melhorar a prisão não tem como. Assim. E, enfim, eu concordo. Eu acho que ninguém vai lá, é uma situação de abandono. Existem alguns órgãos do Estado que tinham que ir lá pesquisar e não vão. Nunca vi lá. Então, enfim, eu acho que é um pouco complexo. Assim. E eu não sei, assim, isso se relaciona um pouco, acho que, com a pergunta da Dalcília, assim, que eu acho que pensar, né, assim, nos impactos da heteronormatividade, privação de liberdade, como fazer política pública, eu acho que mostra para a gente que a gente tem feito política pública de forma errada, porque talvez a gente parta um pouco de um certo princípio identitário, que é um princípio que não dialoga com o que as experiências estão falando, sabe, assim. Eu acho que essas experiências, elas são no campo da experiência mesmo, sabe, assim, não é o campo de afirmação de que eu sou determinada coisa ou eu sou outra coisa. Igual a gente, né, assim, eu acho que não difere muito. Eu acho que, assim, a gente se identificar, né, assim, a gente demarcar o nosso lugar do mundo a partir da nossa posição identitária é algo difícil, sabe, assim, e é algo que a gente oscila também, né, assim, basta a gente pensar na categoria mulher, por exemplo. Eu acho que todas nós aqui não somos mulheres, em certo sentido, a gente está em um jogo constante de se aproximar, de se afastar desse estereótipo do que vem a ser a feminilidade, né, assim, do que vem a ser a heterossexualidade. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco o registro de como pensar a política pública. E não é difícil, eu acho. Sabe? Eu acho que basta a gente olhar para a experiência e tentar pensar a partir dela. Não em um modelo externo ou a priori, ou superior, do que tem que ser uma vida boa para essas pessoas. Assim. Eu acho que seria mais ou menos isso. Mas... Só um comentário rápido, que eu fiquei pensando, a partir do que você trata no final da sua fala, assim, e quando ele te provoca, né, assim, que ninguém vai lá. E do quanto que isso é anterior, né, assim, esse público, quando está em liberdade também, o Estado não acessa, né? E por que no espaço de privação de liberdade o Estado iria o acessar, né? Uma vez que já não faz quando a gente está quando esse público está em liberdade, assim. Acho que isso é importante pensar. Boa noite, meu nome é Bruno, sou psicólogo, trabalho com clínica, já tive uma experiência por alguns meses no presídio feminino José Abrantes Gonçalves. Eu fiquei pensando primeiro, parabéns a todos vocês, excelentes falas. Fiquei pensando enquanto estava falando, no quanto a sociedade como um todo, mesmo pessoas muito bem informadas, com um certo padrão de vida, nível cultural, formação superior, o quanto ainda, dentro desse conjunto de características, a gente encontra, dentro do próprio Estado, dos agentes da lei, uma criminalização de certas sexualidades. Eu achei horripilante essa semana. Eu recebi um vídeo num grupo que eu participo, de uma história de 2 adolescentes num bairro, se eu não me engano, Piracambi, no Rio de Janeiro, que foram detidos por agentes da lei, por policiais, porque estavam comprando maconha perto do Maracanã. E aí esses agentes policiais obrigam esses 2 jovens, que não pareciam, não tinha indício que fossem homossexuais ou LGBTs, a praticarem sexo oral um no outro durante muito tempo, e filmavam e ficavam ameaçando, apontando arma para a cabeça deles, dizendo,
tá fazendo como à vontade, tal, não sei o quê. E o quanto isso, muitas vezes, gera nas pessoas que assistem isso, falas como, ah, bem feito, estava lá fazendo isso e tal, então mereceu. E sem parar para se questionar do quanto criminalizar, penalizar pessoas, obrigando-as a terem práticas homossexuais, como forma de punição por uma prática cultural, que é o uso de cannabis, o quanto isso pode ser naturalizado para as pessoas que assistem esses vídeos, e a força policial, os agentes da lei fazendo isso e compartilhando um vídeo, é uma atrocidade tão grande, porque isso não deve ser difícil de rastrear, não deve ser difícil localizar essas pessoas devido à localização e horário em que isso aconteceu, e nenhuma providência tomada. E em outras situações, por exemplo, ontem eu assisti esse vídeo e fiquei chocado, e li uma frase do Chico Buarque, que está ficando célebre, onde ele fala que ele passeia pelas ruas do Leblon e ele é xingado várias vezes. E aí é sempre, seu viado vai para Cuba, seu viado comunista, seu viado isso, e que a única permanência é do seu viado. E hoje eu estava fazendo compra numa loja, encontro com um amigo homossexual, artista, viro para ele e falo assim, olha que legal a roupa, o figurino que a gente vai precisar usar numa determinada apresentação, olha isso aqui, que legal, a gente pode compor o figurino com isso aqui. E ele vira para mim e fala assim, mas isso não, porque está na aula feminina. Não posso comprar isso porque está pendurado um cabideiro da seção feminina. E aí me dá uma certa, eu paro assim, me dá uma certa confusão mental, e eu respondo, e daí? E no final de semana eu estava numa feira e mostrei uma camisa com o Fred Mercury para uma amiga que eu comprei, e ela ficou doida com a camisa. Eu falei, só compra para você. E ela vira e fala, não, mas essa gola é masculina, não é uma gola feminina, não posso usar isso. Ou seja, o quanto, e todas essas pessoas que eu estou dizendo, não são pessoas que não tiveram acesso à cultura, que não têm acesso a senso crítico, formação e etc. O quanto a sociedade, por falta de senso de coletividade, por falta de empatia, de se colocar momentaneamente no lugar de uma categoria, de um grupo que é tão devastado, que é tão vulnerável por tanta violência, faz uso dessa violência para amedrontar as outras pessoas e puni-las, nomeando-as como participantes desse grupo que sofre violências, e isso como uma forma de controle social, né? Tipo, você fiquem espertos e ligados, porque tem certas coisas que vocês não podem fazer. Caso vocês queiram fazer, vocês vão ser punidos desse jeito. E o quanto isso vira motivo de festa. As pessoas acham realmente que tem que continuar propagando isso e falando, bem feito, estavam lá fazendo isso, tem mais aqui obrigar as pessoas a fazerem isso mesmo. E o quanto não se colabora com a redução de violências e para ampliar o pensamento, o debate sobre os direitos coletivos. Aí, se vocês pudessem fazer um breve comentário a respeito. Boa noite, meu nome é Mariana. Desculpa o atraso, eu não pude acompanhar a fala de vocês, mas muito importante o debate, valorizo. Realmente a construção, peguei só um pedacinho lá das construções das identidades, né? E é realmente um processo muito difícil, né? Eu me nomear sapatão, né, de forma orgulhosa, né, poder estar aqui e nomear, imagina esse processo longo e contínuo, né, o sujeito nessa construção de identidade é realmente muito difícil. E aí, eu estou pegando o microfone aqui para fazer um chamado, na verdade, porque, né, eu tenho uma vivência na militância sapatônica de Belo Horizonte e tudo mais, e tenho me aproximado agora dos movimentos pelo desencarceramento, né? Então, a Associação de Amigos Familiares, né, com a dona Tereza, e toda a construção da Frente Estadual pelo Desencarceramento de Minas Gerais, que recentemente fez a adesão, né, o lançamento da Frente Estadual na Faculdade de Direito, e a Brejo, né, a coletiva Brejo das Sapas que eu participo, a gente aderiu à Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Então, a ideia de estar aqui hoje assim, é convocar, né, essas pessoas que estão aqui pela jornada, né, LGBT, né,
essa, né, a temática de Stonewall, né, da violência policial, né, da violência de Estado, né, em cima da nossa comunidade. Eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente e caminhar, né, fazer esse diálogo mais próximo com os movimentos que estão puxando pela frente mesmo. Então, muitos são as mães, né, familiares, né, que estão ali na ponta mesmo, vivenciando, né, a experiência do cárcere de forma mais pungente, assim, além das pessoas que estão lá, detidas, né, com certeza. Isso vai impactar a nossa comunidade, eu acho que não só dentro do cárcere, mas fora, né, como os próprios relatos foram dados aqui, né, inclusive, eu acho que a gente tem que ter essa visão, assim, militante, eu acho que de fazer esse diálogo mais ampliado, eu acho que convoco a isso, assim, estou aqui pela Frente Estadual, né, pelo desencarceramento de Minas Gerais, quem quiser mais informações, tem reuniões abertas, ampliadas em toda a cidade, a última foi no Taquaril. Então, quem tiver disponibilidade e essa intenção dessa aproximação, acho que de fazer esse diálogo, inclusive, né, de fazer o debate da própria criminalização, né, da LGBTfobia, que é um local onde se discute muito, né, o abolicionismo penal, né, e como a gente enxerga isso dentro da nossa, né, das nossas questões também, né, das nossas vivências, e eu acho que é isso, e como a nossa comunidade vivencia o cárcere, né, e todas as pessoas que estão, né, se relacionando ali, suas famílias, né. Então é isso, assim, esse chamado, e espero que tenha gravado, acho que sempre grava. Aí se puder, eu acho que vou gostar, assim, de ouvir as contribuições aí. Muito obrigada. Então, Bruno, esse episódio lamentável, né, desse vídeo que você cita, me faz pensar, antes de nós entrarmos, por exemplo, nessa vertente que é tratar uma determinada orientação sexual como algo ruim, como um demérito, como algo menor ou indesejável, de uma dimensão do quanto de tortura policial os nossos adolescentes e as nossas adolescentes estão submetidos cotidianamente, né? Assim, e esse é um ponto que me parece ser um ponto insistente na pauta da segurança pública, ao mesmo tempo muito difícil de ser tratado, porque implica em reordenar uma série de elementos de uma estrutura muito rígida, que vem por meio da força apontar e determinar, impor determinadas condutas, determinadas práticas sobre determinados corpos, né? Assim. Então, antes do xingamento, que desde os 13 anos de idade eu tive o prazer de não tomar para mim como xingamento, mas como o nome de uma orientação sexual, me entristece muito, assim, a ideia de dois adolescentes submetidos a uma determinada cena em que, por coação, com uma arma na cabeça, que é apontada em direção aos seus corpos, eles são obrigados a praticar uma ação sexual sem consentimento deles. Então, assim, acho que isso é um ponto de um absurdo, né? Sem tamanho que a gente não tem adjetivo para poder qualificar, que por si só era mais que o suficiente para a gente poder parar nesse momento qualquer avenida do país e fazer um protesto, né? E aí o quanto que isso é tão naturalizado, essa violência é tão naturalizada, que as pessoas realmente não se chocaram e muitas vezes reproduzem de maneira acrítica isso que chega por meio das redes sociais. Agora, sobre a questão do xingamento, tomar o termo viado como xingamento, eu vou falar então agora, Gil, eu sou viado, você sabia disso? Há muitos anos, né, Gil? Isso me chama muita atenção, a estratégia, inclusive, uma estratégia rudimentar quase no nosso meio de militância, que é se apropriar de um determinado termo, que a princípio
seria utilizado para nos ofender, né, assim, e fazer desse termo, fazer dessa palavra, não um xingamento, mas alguma coisa por meio da qual a gente implique uma conotação positiva, a gente demonstre orgulho, a gente demonstre uma outra característica, uma outra forma de lidar com ele. Né? Assim. É muito doido você parar para pensar que a palavra viado, no nosso contexto, ela só tem uma conotação de xingamento porque nós temos uma estrutura homofóbica sem igual, né, que massacra pessoas cotidianamente. Né? Assim. E isso é um elemento interessante. Né? A forma como que determinadas palavras elas são utilizadas para ofender, para discriminar, para diminuir pessoas, mas aí numa estratégia de militância, muitas vezes nós nos apropriamos dessa palavra e nós subvertemos o uso que se faz dela no cotidiano, né? No sentido de que, mas, pera, isso para mim não vai ser um xingamento. Né? E acho que esse é um ponto interessante, até com o que a gente tem conversado aqui, porque a criminalização da homofobia, da LGBTfobia, é um avanço, gente. Né? Assim, acho que é um ponto que a gente não pode deixar de dizer. Né? O judiciário, nesse sentido, ele deu um passo muito significativo. Contudo, entretanto, todas as coisas, a criminalização da LGBTfobia ela não pode vir desacompanhada de estratégias de enfrentamento, de prevenção e até mesmo da gente se perguntar quem é que vai ser punido por esse crime específico, por esse novo tipo penal. Eu posso dizer assim, Júlio, que a partir de agora é um tipo penal? Não sei. Médico, quase tipo penal, né? Assim, porque nós temos um sistema de punição que ele é seletivo. Né? Assim, a punição ela não incide de maneira justa e igualitária na nossa sociedade. Então, existem aqueles que vão ser, de alguma forma, responsabilizados legalmente porque chamaram alguém de viado, né? Assim. E aí a gente pode já até antever quem serão esses. Né? E existem aqueles que retroalimentam práticas e discursos LGBTfóbicos e mortíferos para a nossa comunidade cotidianamente e que, por estarem dentro de uma determinada classe social, por serem participantes de um determinado grupo que tem determinados poderes aquisitivos, não serão penalizados, não serão responsabilizados. Sequer vão receber algum tipo de intimação ou de convocação para comparecer perante um juízo. E isso é muito complicado, é muito complexo. Né? Então, se por um lado, me parece que o judiciário ele reconhece que determinada parcela precisa ser alvo de proteção e, ao mesmo tempo, tem sido alvo de sistemáticas violações, por outro, ele abre um campo, no nosso entender, tanto para a militância, quanto para a investigação, quanto para a academia, fazer uma discussão, se perguntar quem serão as pessoas que vão ser, de alguma forma, punidas ou responsabilizadas por esse novo tipo médico penal, assim, se é que eu posso dizer. Porque estamos inseridos dentro de um sistema que ele é seletivo ao distribuir as suas punições. Né? Assim, é um sistema racista, é um sistema que criminaliza o pobre, né? Assim, então o poder aquisitivo, o dinheiro, ele interfere significativamente no tipo de sentença, no tipo de punição que é determinada ou não, e que já interfere desde antes de uma sentença, de uma punição, ou enfim, de organização de um processo, desde o início mesmo do momento da investigação. Né? Assim, o quanto que isso vem ganhando corpo no decorrer de todo o inquérito. Né? Então, acho que isso é um ponto para a nossa comunidade também pensar, discutir, para que isso, que por um lado é um avanço, não retorne para a nossa sociedade como mais uma engrenagem para um sistema de punição que é seletivo. Acho que Vamos então, assim, Bruno, engraçado assim, que você contando também, o que mais me chamou a atenção, né, assim, é a questão da violência policial, né, assim, qual que é o jeito de a gente falar um pouco sobre isso, né. Eu participei de uma pesquisa do DU, né, que é esse núcleo de pesquisa que eu já estou junto há uns anos, que a gente tentou investigar um pouco os homicídios de travestis, assim, no período de 2014, 2015, 2016,
a partir dos REDs, né, assim, que são os boletins de ocorrência policial, ou seja, são esses instrumentos que produzidos pela polícia, né? E uma segunda fase da pesquisa foi pegar esses REDs e procurar os inquéritos policiais, né, assim, para ver, enfim, o que se tem feito, as investigações, e é muito claro, assim, nas conclusões, né, assim, da pesquisa, como que as investigações, né, assim, como que a atuação policial, no caso de travestis mortos, por exemplo, ela é pautada por um conhecimento, certo, assim, que leva a uma subnotificação, a uma falta de investigação, a eventualmente você, para uma investigação de homicídio, você apaga esse crime, você começa a investigar uma suposta rede de prostituição. Então, assim, são inquéritos policiais com, sei lá, 18 oitivas de travestis, inquéritos policiais com uma rede de mapeamento da rede de prostituição. Ou seja, como que a atuação policial, em muitos casos, assim, associa o uso de drogas à criminalização ou transforma a vítima, né, assim, em culpada pela própria morte. E nesse sentido, assim, como que é importante a gente pensar que é importante desmilitarizar a polícia também, né, assim, sei lá, é importante várias coisas, né, mas e um ponto também, assim, quando a gente pensa nessa, o que fazer, né, assim, eu acho que a gente tem apostado, por exemplo, em fazer essas capacitações, sabe, assim, direitos humanos, capacitações para a polícia, e a gente esquece um pouco de trabalhar com o conhecimento que a polícia tem, sabe? Porque não é falta de conhecimento. Assim, a polícia tem um conhecimento, a polícia sabe exatamente o que é uma travesti, a polícia sabe exatamente o que é uma bicha, o que é um viado, a polícia sabe. E exatamente porque ela sabe que ela age dessa forma. Assim, então, eu acho que seria importante a gente ter um certo recuo, sabe, assim, nesse sentido, assim, de trabalhar com esse conhecimento, sabe, assim, tentar fazer falar. Isso é um desafio também, né? E, Mariana, quando você fala, você cita, né, essa coisa da frente pelo desencarceramento, eu acho que é uma tarefa, assim, urgente, assim, para nós, assim, do movimento LGBT, ou LGBTs em geral, a gente se aproximar do movimento contra as prisões, sabe, assim, eu acho que não se aproximar significa que o movimento, ele tem classe, tem cor, tem tudo, sabe? Porque eu acho que é a tarefa do dia mesmo, assim, porque a gente tem prendido pessoas em função do seu gênero, sabe? Assim, em função da sua orientação sexual, em função da sua cor, cada vez mais. Eu acho que, enfim, é uma luta totalmente transversal nesse sentido, sabe? Boa. É isso. Obrigada, gente. Então, quando você disse sobre a apropriação do movimento LGBT teve a expressão viado como uma forma de se afirmar, eu lembrei de um comentário que eu fiz com uma colega em determinada circunstância, de que será que realmente isso tem algum efeito? Porque não adianta você se apropriar de um significante, mas continuar na posição de objeto. Então, eu fico muito pensando sobre isso, igual às vezes eu ouço muito, entre meus colegas LGBTs, o uso dessa palavra assim, com muita naturalidade, mas eu entendo que quando você ofende alguém com esse nome de viado, você pretende levar o nível do animal para matar. É uma das interpretações que eu mais gosto. É essa. Aí, alguém da comunidade se apropria da palavra para dizer que tem que estar viva. Mas essa pessoa que faz isso, na posição de gozo dela, eu não acredito que ela escuta. Então, isso é uma questão que eu até hoje não elaborei. Se realmente isso tem um efeito, esse efeito de fazer política. De fazer política humanitária, entendeu? Queria ouvir seu comentário sobre isso. Você acha, né? Nesse sentido que eu comentei com você. Só um breve comentário que me ocorreu agora, que viado é um dos animais mais caçados. É esporte caçar viado. Europeu, né? Europeu.
Há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, aqui de Minas Gerais, vinculado ao extinto Ministério do Trabalho, criou um evento chamado Semana da Diversidade, e eles me convidaram para falar lá, sabe, Paulo, sobre a questão da diversidade sexual e de gênero para os adolescentes que estavam trabalhando como jovens aprendizes em algumas empresas de BH e também os seus monitores ou preceptores ali no contexto do trabalho. E foi interessante que eu li um determinado quadro, uma tela que se chama exatamente Caça aos Viados. Uma tela produzida no finalzinho do século XVII. Vocês podem vulgar aí, vocês vão ver a imagem. E a conversa com os meninos e com as meninas naquela tarde foi exatamente sobre esse deixar os viados viver. Quais que são os impactos disso ou não. Eu não me autorizo nem um pouco a dizer que isso da apropriação de um xingamento e a sua ressignificação na militância política não tem algum tipo de efeito social positivo. Porque me parece, sim, que, ao menos em alguns grupos, em alguns contextos, quando aquele que era apontado a partir de uma palavra como algo inferior demonstra para aquele grupo ao qual ele está inserido que aquilo não lhe é tido como algo ofensivo, como algo que o fere, que o machuca, isso retorna para aquele grupo de alguma outra maneira. Nem que seja aquele grupo se encarregar de, a partir daquele momento, ter que criar um outro xingamento, um outro termo pejorativo para poder se referir àquela pessoa. Mas fato é que ela consegue, na maior parte das vezes, comunicar para aquele grupo a mensagem de que aquilo que, a princípio, lhe foi destinado como uma ofensa, não é. Né? Assim, eu acho que se isso produz um efeito macro, eu não sei, mas ao menos na experiência dos pequenos grupos, eu vejo que isso produz sim algum tipo de modificação e de reorganização da dinâmica de funcionamento daquele pequeno grupo. Do efeito singular de cada sujeito, ao lidar com esse termo, com essa palavra, viado, aí é que eu não me autorizo a dizer mesmo. Por quê? Porque isso vai passar pela construção individual e singular de cada um, até mesmo da forma como cada um lida ou deixa de lidar com as palavras que estão no mundo. Né? Se para alguns, na sua constituição subjetiva, o viado vem como algo mortífero, como algo danoso, para uns, o viado pode vir como sinônimo de festa, pode vir como sinônimo de força, como sinônimo de resistência, ou de se autorizar a sair pulando, dançando e festejando o carnaval de Belo Horizonte, sabe? Assim. Então, nesse sentido, é que eu acho que existe sempre esse tensionamento no nosso fazer enquanto psicólogos, né? Assim, do que produz algum efeito macro e do que é o efeito singular, individual do um a um. Mas o que eu percebo dos contextos pelos quais eu já passei, que eu ainda passo, é que na experiência dos pequenos grupos, a ressignificação de um termo que a princípio foi proferido como um xingamento, faz com que aquele grupo tenha que se reorganizar. Nem que seja uma alternativa ou a necessidade de, a partir daquele momento, ter que conversar sobre isso. Né? Assim, afinal de contas, por que a gente acreditava que viado era um xingamento para essa pessoa? E ela mesma disse que não é, ela não liga com isso como xingamento. Tem uma experiência dentro das teorias de gênero que me parece muito relevante, que é o queer. Né? Assim, toda a proposta de trazer para o centro a abjeção, o lugar de demérito, o lugar de escracho, né? Assim, que essa palavra em inglês ela significa, no sentido de uma coisa ruim, de uma coisa execrável, de uma coisa deixada de lado, estranha, na pior conotação do termo estranho, né? Assim,
o movimento queer ele conseguiu mostrar, tanto na sua produção acadêmica quanto na sua vertente mais militante e política, o quanto é possível se apropriar de um termo que a princípio era tomado como algo negativo e ressignificar até mesmo a forma como as pessoas lidam com esse tema. Né? Assim, esses dias mesmo eu estava revisando um artigo em que uma determinada teóloga, ao escrever lá as suas qualificações, falar um pouco do seu percurso, ela diz, teóloga feminista queer. Assim, eu achei isso tão interessante, né? Assim, você pensar num contexto tão conservador como muitas das vezes das correntes teológicas, você ter uma teóloga que se autoriza a se definir a partir de um termo que, na língua inglesa, a princípio seria tido como uma palavra de xingamento, de menor para eles mesmos. Né? Assim. Então, não sei se não produz efeitos positivos, sabe? A apropriação. Mas acho que é um ponto para a gente poder conversar, de fato. Mas, pelo menos nos pequenos grupos, ou nas experiências de micro-organismos assim, que eu tenho acompanhado, eu tenho colhido e tenho percebido efeitos positivos sobre essa ressignificação de um termo que, a princípio, seria um xingamento. Agora, nas análises individuais de cada um, aí também, né, assim, precisa ser o diálogo. Pode ser qualquer outra palavra, qualquer outro termo, como, por exemplo, o lindinho. O lindinho, para alguns, pode ser tão ou quão mais mortífero do que o viado para outras pessoas. E aí, lidando mesmo nesse contexto do indivíduo, do singular, do humano, que a clínica diz assim. Mais alguém? Então, vou começar. Fiquei pensando um pouco nesse exemplo que o Bruno trouxe e um pouco quando a Júlia fala dessa violência policial, né, assim, que chamou mais atenção nesse caso que traz, e me incomoda muito o tipo da violência, né, assim, porque entender que aquela prática seria uma violência, né, então tem algo anterior, né, assim, isso é ruim, isso é negativo, então, já que isso é tão ruim, vou fazer pessoas se submeterem a isso, né? E isso faz pensar, né? O quanto que a masculinidade e a virilidade, elas fazem da negação do feminino e da homossexualidade, né? E aí, falando do meu lugar de fala, enquanto analista fica vivo, vou me utilizar um pouco das palavras do meu companheiro Hermes, o quanto que esse programa, então, que a gente trabalha com controle de homicídios, existem corpos matáveis, né, dados nessa nossa sociedade, e pensar o público LGBT como um corpo, talvez, que tem uma marca maior, uma marca de uma autorização para a morte, né, assim, o Hermes sempre fala isso com a gente, e isso me toca, assim, toda vez que eu escuto. E para além disso, assim, se não é pela via da morte, é como a Júlia traz, pela via do aprisionamento, que é um apagamento desses corpos, né? Então, assim, se eles não são eliminados pela via da morte, eles são apagados em vidas pelo encarceramento. Enfim, fiquei com essas provocações aqui, a partir do que vocês trouxeram. Sim. Gente, então, eu acho que é isso, né? Queria agradecer mais uma vez a presença da mesa, de todos os presentes. Vamos lá. Aqui o debate é bacana, assim, a gente tem poucas oportunidades de verdade, assim. E me trouxe na memória, né, um caso muito importante, né, de Joana Barbosa dos Reis, né, que foi brutalmente assassinada em Ribeirão das Neves por policiais, né, que acreditavam que ela tinha que comprovar que ela era uma mulher cis, né, e estava na frente do seu filho, era uma mãe, lésbica, negra, uma mulher negra, e foi abordada, não era a primeira vez que ela foi abordada, e ela foi exterminada pelo Estado, né? É isso, né? Esse corpo que dito, né, que
não pode viver ali. Isso me traz muita reflexão a respeito desse sistema, como ele é forjado, né, a partir dessa suposta, né, supremacia branca mesmo, que, né, como se... E pela contextualização de corpos que afrontam a heteronormatividade, né, fala, não, né, eu vou afrontar, né, mas os policiais, eles têm essa percepção, aí me trouxe muito na mente, é isso. Como entender o sistema policial, como entender o cárcere, né? E aí, nas polícias, porque como a gente não está no cárcere, né, a gente tem contato com a polícia, mas... então, eu fico elaborando em estudar mais e entender os símbolos que eles utilizam, né? A forma como eles se comunicam, né? Os signos, os estereótipos que eles compartilham, isso, eles sabem quem são. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, sabe? E usam como desculpa os cursos de formação de direitos humanos para dizer que está humanizando a polícia, né? Eles têm as estratégias, né? É a ferramenta deles para se reinaugurar como se fosse ainda um instrumento de proteção, né, da sociedade, né? Mas o que eles estão protegendo e quem? Acho que essas perguntas são muito importantes a gente fazer, porque não é de hoje que a violência policial ela se encontra nesse patamar, né? A gente é herdeiro de uma história escravocrata nesse país, né? As polícias surgiram a partir desse contexto, então não tem como a gente apagar essa herança que nos percorre nossas relações, as relações raciais que a gente compartilha no dia a dia. Então, a gente tem que trazer as reflexões realmente assim, para próximo da gente, para as nossas relações, para os micros, né, como a estrutura macro incide em como você se compõe enquanto sujeito e como você se relaciona, né? Então, acho que isso vem trazer a questão das polícias. E aí, o que me traz à mente aqui para jogar com vocês é a respeito, por exemplo, do fetichismo, né, com polícias, por exemplo. Né? A gente tem, né, socialmente, né, os estereótipos da polícia, da masculinidade, da virilidade posta naquele sujeito que usa farda, né? Inclusive, muita, não só a masculinidade, mas as sexualidades normativas colocam aquele corpo como um corpo, né, de fetiches sexuais, né? O machão fardado e tal, né? Que, né, é o protetor, é o herói, entendeu? E, né, o viril. Então, isso vai construindo imagens, né? É isso que, assim, eu trago, assim, para a gente debater um pouco disso. Que elemento é esse, sabe? E que elemento que a polícia tanto utiliza, que aí eu não sei, eu não sou da psicologia, eu sou do jurídico, mas, por exemplo, né, o próprio sadismo, sabe, assim, porque eu sinto, sabe, do que eu vivenciei já próximo, que é um sintoma, assim, de nojo, sabe, de escárnio mesmo, assim, com os corpos da comunidade, assim, sabe, e que às vezes não refletem as relações que eles têm, individuais. Enfim, estou especulando, mas quando estão fardados, expõem esse protocolo de conduta, né, de proceder, assim. Então, me preocupa muito, assim, é isso. Eu quero desmilitarização, eu quero o fim da farda, sabe, fim da polícia, porque acho que a gente tem que buscar outras formas, a gente já utiliza e reconhecer, a gente tem que reconhecer formas de solucionar conflitos dentro da nossa sociedade. A gente já faz isso, a gente já faz isso muito, né? Nas relações e na sociedade, a gente tem maneiras de solucionar conflitos que não sejam a partir dessa violência policial, na violência policial, né? Então, como reconhecer isso, como estar atento a essas formas, né? E dialogar com elas, né? Isso tudo me inquieta muito, assim.
Deixa eu falar um pouquinho também, rapidinho. Eu fiquei pensando assim, nessas duas coisas, né? A questão do viado e da polícia. Porque enquanto uma bicha preta periférica, a gente quer, eu pelo menos cresci. Quando eu atuo também, hoje na psicologia, nas comunidades, eu vejo que as nossas crianças, adolescentes, a juventude, o desejo é tornar-se policial, por causa da questão de ser herói, de ter essa representatividade. Então, quando eu penso na polícia, quando eu era criança, até o meu processo de hoje, a polícia para mim era isso, assim, o herói. E hoje é o ranço que eu tenho, assim, eu não aguento nem chegar perto de polícia. E com o termo viado, é o oposto, assim. No meu processo de criação, ser viado, ou tornar-se viado, ou estar viado, ou entre três pontos, era uma coisa super pejorativa, assim. Era o fim da picada. E hoje, também, tornar-se viado, para mim, é representativo. Porque quando eu vejo pessoas no grupo, ou quando eu posso falar sobre isso, que eu começo a falar sobre a norma não é ser heterossexual, ou cis heterossexual, eu começo a compreender que eu posso, sim, estar viado e está tudo bem. Sabe? Então, assim, acho que eu fiquei pensando nesses dois links também. Entre o ser viado, o que a palavra viado me representa no primeiro momento de distância, e de um outro momento, quando eu estive nos grupos, que os grupos falavam sobre isso, um papel de formiga mesmo, assim, de que um representa e o outro vai se olhar naquele espelho e falar, nossa, acho que a norma também não é só isso, não está dentro disso. Porque a gente tem o sentido também de só pegar o negativo de tudo, né, assim. Vamos falar de polícia, falar de coisa ruim. Vamos falar de viado, falar de coisa ruim. Então, acho que tem essa questão da representatividade também, que eu acho que seria importante também, sabe? A gente pensar sobre. Posso fazer nesse comentário? Eu fiquei pensando muito nessa dicotomia que vem desde o processo eleitoral, o último processo eleitoral, o quanto é uma antítese tão grande o fato de, durante os governos do PT, ter havido a construção de uma rede de proteção e de liberdades coletivas que promoveram todos os direitos que nós viemos conquistando ao longo desses anos. E depois, através de um processo de identificação com o líder e de ódio contra as pequenas diferenças, o quanto uma sociedade, uma massa bastante consistente, faz uso da delegação de poder a um líder que propaga essa possibilidade de violar corpos, de determinar como as pessoas devem viver, e o quanto isso vem amparado por um discurso moral religioso, político, de bancadas com interesses políticos e econômicos, e o quanto vem se aumentando a perseguição de travestis, populações LGBTs, de um modo geral, e o quanto nas ruas a gente vê o aumento o retorno porque durante muito tempo, nos últimos anos, durante o governo PT, essa festividade que você comentou, né, dos termos com os quais se era nomeado, voltou a ter uma conotação completamente diferente de violência, virou bala de novo, virou uma faca afiada apontada para os corpos, né? E o quanto isso tem a ver com a identificação com o líder, e o quanto esse líder emana, e aí, por exemplo, os textos da Eliane Brum falando sobre o quanto foram escolhidas pessoas ordinárias, não extraordinárias, para ocupar certos lugares na sociedade, o quanto isso diz da violação de direitos de grupos minoritários, de grupos vulneráveis, por grupos majoritários acharem que têm o direito de eliminar, de aniquilar dissidentes da sua própria opinião, dissidentes das suas práticas. E o quanto não se pensa nesse movimento macro enquanto a sociedade está retroalimentando isso. Não são escolhas, não são questões pontuais, não é só a polícia que está fazendo isso, não são só as instituições estatais que estão fazendo isso. A sociedade, de alguma forma, adere a esse discurso e faz uso dele para legitimar suas crenças, suas opções morais. Eu só quero ressaltar, ouvindo vocês três, assim, o quanto o De Volta Estadual da parada desse ano providencial, né? Assim, esqueci seu nome. Mariana. Tem um personagem da história do movimento internacional que eu acho
fantástico, um artista plástico, que explorou, no meu entender, até as últimas consequências, as possibilidades de ressignificação e subversão dessas figuras tão fetichizadas da virilidade, Tom DeFumante. No sentido de que, por meio de seus desenhos, né, e tem um personagem do Tom em específico, que é o Cake, o Tom, ele colocava... Vocês conhecem? Vocês lembram dos desenhos do Tom DeFumante? Não? Google aí também, né? Todo mundo aqui é maior de 18 anos, né? Por meio dos seus desenhos, o que o Tom fazia era representar homens que tinham todas as marcas e os estereótipos de virilidade, homens peludos, fardados, com cacetete na mão, em verdadeiras cenas de orgias sexuais. Aos olhos, às vezes, do Capitão Mor ou do Sargento. E isso, de alguma forma, caiu na comunidade em determinado momento como festa, e depois se tornou arma de militância, porque o que ele começou a provocar, mesmo sem saber que estava provocando, era uma discussão sobre os limites e as possibilidades desse tipo de fetiche em específico. Né? Então, se numa escala macro há ali, corporificado, no policial militar, as insígnias de virilidade, que são quase que idolatradas pelo nosso contexto, e parece que os artistas, desde muito cedo no movimento LGBT, têm nos ensinado uma forma de subverter e de questionar o peso e o valor que é dado a essas insígnias viris, assim, sabe? E aí me vem muito à cabeça esse ícone do homoerotismo e, ao mesmo tempo, da militância LGBT, que é o Tom DeFumante, a partir disso que você fala. Né? Assim. E o Tom, por meio das suas narrativas gráficas, assim, ele foi mostrando uma verdadeira desconstrução. E, em alguns outros momentos, uma verdadeira afirmação desse tipo de virilidade. Contudo, entretanto, todas as coisas sempre subvertendo. Então, parece que a gente vive um contexto em que o termo revolução, ele não nos cai tão bem assim. Mas é possível que cada um de nós, no local, no lugar em que está inserido, em que desenvolve a sua prática, consiga produzir subversões, sabe? Consiga produzir uma alteração de dentro para fora. Se servir dos elementos desse sistema para fazer com que esse próprio sistema comece a ser questionado. Isso é um ponto importante. E aí me parece que a arte homoerótica da década de 70 e da década de 80 nos ensina mais ou menos como fazer isso, sabe? É uma coisa curiosa assim, que você traz. E acho que o ponto, gente, da polícia é complexo para não terminar. Assim. Acho que a gente nunca vai esgotar essa discussão sobre a polícia. Porque eu nunca consigo deixar de pensar nessas conversas, nessas discussões, sobre o contexto também de que veio esse menino que quis ser policial, sabe? Que às vezes enxergou naquela instituição, funcionando exatamente com todo esse jeito, com todo esse rito, com toda essa dureza, uma maneira de se tornar agente de sobreviver nesse contexto selvagem que a gente vive. E isso é um ponto muito significativo. Né? Assim, será que os soldados, será que aqueles que estão lá no processo de formação para se tornarem soldados de fato, eles advêm de contextos econômicos privilegiados? Né? Assim, eles advêm de famílias abastadas? Como que é isso? Né? Também, assim, de alguma maneira, me parece que a instituição polícia ela é formada hoje por trabalhadores e por trabalhadoras que, em sua maioria, também advêm de contextos de vulnerabilidade muito significativos. E aí que está o ponto, né? Assim, como que essa dimensão simbólica da coisa é capaz de produzir efeitos que são muito danosos, porque aí, fardado, vestido com a farda, né? Assim,
nomeado enquanto alguém que não responde a um código civil, mas um código específico para a sua categoria, é quase como se fosse um outro tipo de gente, que se autoriza, muitas das vezes, a subjugar o tipo de gente diferente do dele do dela. Né? Assim. Antes da fala, exatamente. Então, acho que é um elemento assim, para a gente considerar. Hoje eu não consigo sentir raiva do policial, sabe? Já tive momentos assim, de pensar que lá, gente do céu, o que é isso? Betinho, né, assim, fechando a DR e tudo, porque é um menino que estava com o cano de descarga levantado para o alto ao caminhar perto do seu pai, foi executado pelas costas. Assim, um negócio surreal. Já tive esses momentos assim, de querer nem ver. Assim. Hoje, eu consigo olhar, em alguns momentos, até mesmo compadecer, né, assim, pelo sujeito que está ali. Em outros momentos, começar a me perguntar e a compreender alguns dos elementos por meio dos quais aquilo tem uma função tão específica para ele ou para ela que está de fato. Sabe assim? Porque, em sua maioria, também advém de um contexto de muita vulnerabilidade e fazem, né, assim, a apresentação para a população, principalmente das minorias, da face mais mortífera do Estado. E isso também não deve ser fácil. Isso exige um trabalho subjetivo por parte desses agentes públicos que eu não sei se a gente ainda consegue conversar sobre, sabe? Da forma como, de fato, a gente precisa conversar. Né? Agora, sem que meu comentário seja levado ao pé da letra, querer ser policial pode ser melhor querer ser policial que ser criminoso, uma vez que a polícia é corrupta. E pode ser que essa pessoa que quer ser policial tenha essa leitura. Ele está na rua vendo a corrupção dos policiais e nas favelas. Sim. De analogia, pode ser melhor estar trabalhando em uma cadeia, ir para lá preso trabalhando, e ir para lá preso como marginal. Na outra linha de raciocínio, mas tem que ser levado ao pé da letra. São fenômenos complexos. Muito complexos. Então, assim, bem rapidamente, assim, eu acho que eu tenderia a ir um pouco na linha do Hugo, assim, a não individualizar, ou não culpabilizar, ou não singularizar, né, assim, essas experiências horríveis, né, assim, para não falar outra coisa, que a gente vê por parte da polícia, né, assim, eu acho que esse ato de colocar a farda, né, assim, eu acho que é um ato performático, né, assim, eu acho que da mesma forma que a gente está performando, né, determinado gênero no nosso lugar do mundo, o policial também está fazendo, né, quando ele coloca a farda. Eu acho que isso diz respeito à expectativa social, né, assim, acho que isso diz respeito ao que a gente espera, né, assim, de alguém com farda ágil ou suporte, né. Eu acho que a gente deveria conversar nesses termos, talvez, sabe, assim, de tentar citar de uma outra forma, né. E aí, para isso, eu tentaria pensar em boas práticas, né, assim, se é que tem como, mas acho que tem, assim. O NU, por exemplo, fez uma pesquisa com a Senasp, em nível nacional, investigando um pouco a formação de policiais e questões de gênero e sexualidade, né? Então, por exemplo, uma boa prática que o NU encontrou foi na Polícia Militar do Pará, por exemplo, assim, que lá, especificamente, né, assim, em relação ao trato com os travestis, eles têm um contato direto com a comunidade. Então, assim, eles estão na pista, sabe, assim, eles estão nos locais onde eles estão, eles conversam sobre isso, assim. Eles não criminalizam de antemão, sabe? Assim, talvez isso tenha uma certa relação com o fato de duas sargentas lá que serem travestis. Assim. Mas não somente, eu acho que é um exemplo que dá para a gente tentar pensar em como ressignificar, em alguma medida, o que a gente espera de alguém com farda, sabe? Mas, enfim, eu acho que dá para pensar, talvez. Assim. Acho que é isso. Gente, antes da gente encerrar, eu queria que vocês preenchessem a ficha de avaliação que está nessa pastinha aí, para a gente, que é muito importante. Para encerrar, talvez esse, né, meu lugar aqui nesse espaço,
queria provocar pelo que Mariana e Breno trazem, assim, dizer que tem todo um contexto, né? E aí a gente não está aqui no lugar de qualificar maior ou menor, mas de pensar, né? Como a gente está falando de um público LGBT e das violências sofridas, seja participação de verdade ou não, entender que esse público, caso seja negro, ele é 2 vezes ou não sei quantas vezes mais violentado ou está mais exposto a esse tipo de violência. E aí eu fico pensando, isso que é da polícia, assim, concordo um pouco com o Hugo, talvez não totalmente, que eu não cheguei ao nível intelectual de ter compaixão com a polícia, mas de pensar que talvez, se eu estou dizendo desse jovem que é negro e periférico e ele tem um corpo totalmente autorizado para ser violado, tornar-se policial, então, é assumir um outro lugar, que aí eu não posso mais ser violado, né? É um novo lugar, uma estratégia possível. E quem somos nós para criticar essa estratégia, né? Enfim, gente, obrigado pela presença de todos. Queria mais uma vez lembrar do tema da semana que vem, que vão ser identidades diversas na prática organizacional. Muito contente de estar com vocês e agradecer também ao pessoal que acompanhou a transmissão ao vivo. É isso, boa noite.